mais uma aula. Neste encontro vamos falar sobre gênero, este tema transversal estabelecido pelos PCNs e de extrema importância para a construção crítica do conhecimento histórico. Nesta aula vamos definir este conceito, sua construção histórica e as relações sociais que o constituem. Vamos compreender por que este tema não pode ficar fora da sala de aula e ainda como abordar esse assunto com os alunos e alunas de uma maneira crítica e reflexiva. Vamos começar pela definição deste conceito. Até a década de 1980, havia uma forte dualidade entre sexo e gênero. O primeiro era associado à natureza e o segundo, à cultura. Esta concepção dualista foi transformada a partir de vários estudos de feministas e mulheres no meio acadêmico. Destacamos aqui os trabalhos da historiadora estadunidense Joan Scott. Esta autora critica uma abordagem dos estudos de gênero centrados somente nos homens e mulheres. A categoria gênero é entendida como um saber sobre as diferenças sexuais e o saber sempre está atrelado ao poder, ou seja, as relações de gênero estão sempre associadas às relações de poder. O conceito de gênero não nega que exista diferenças entre os corpos sexuados, mas propõe que se perceba as maneiras como se constroem significados culturais para essas diferenças, dando sentido para essas e, consequentemente, posicionando-as dentro de relações hierárquicas. Ao trabalhar com esta perspectiva, podemos pensar que a constituição da identidade de um sujeito se dá a partir de construções históricas, sociais e culturais, e não determinada biologicamente. Podemos perceber também as múltiplas identidades. A diversidade e o gênero são parte integrante da identidade dos indivíduos, assim como os vários outros elementos pertencentes à identidade do sujeito, como a etnia, classe e nacionalidade. Como vimos em aulas anteriores, as identidades de gênero estão constantemente passando por transformações históricas. Vamos falar um pouco da importância do movimento feminista para a construção dos estudos de gênero. A luta das mulheres por emancipação política e social vem desde o final do século XIX, quando já se organizavam para combater as diferentes formas de opressão política e comportamental a que estavam submetidas. No Brasil, essa visibilidade feminina chegou um pouco mais tarde, quebrando tabus e seguindo a onda do feminismo na Europa e nos Estados Unidos. As mulheres não se contentavam apenas com o direito ao voto, queriam mais e começaram a ganhar espaço nas universidades. Travaram uma batalha pelo direito de interrupção da gravidez, pela liberdade sexual fora dos padrões rígidos impostos pela sociedade patriarcal, contra a violência sexista e pela afirmação no mundo público como cidadãs. A pílula anticoncepcional deu impulso a esse novo comportamento, permitindo às mulheres desvincular o sexo da gravidez. Desta forma, a partir da década de 60 e 70, o mundo público, familiar e privado não seria mais o mesmo, ainda que a igualdade entre homens e mulheres não tenha sido alcançada até hoje. A luta pela abertura política no Brasil, com espaço para as mulheres, teve um impulso maior com a instauração da Década da Mulher pela Organização das Nações Unidas, de 1975 a 1985. Uma grande prova do papel da mulher na história foi a participação fundamental das brasileiras na ditadura. Centenas de mulheres resistiram à ditadura de diferentes formas. Elas participaram do movimento estudantil, de partidos, sindicatos e organizações clandestinas, desafiando o papel de passividade e domesticidade que a sociedade da época lhes atribuía, e enfrentando o machismo também presente nessas organizações. Em sua maioria, com menos de 30 anos, foram à frente na luta armada e ficaram conhecidas pela coragem, porém eram consideradas duplamente transgressoras. Primeiro, por desafiarem a ordem estabelecida na tentativa de derrubar o regime militar. E em segundo lugar, por contrariarem o papel de mães, esposas e donas de casa que a ditadura e a sociedade patriarcal reservavam para elas. Rompiam assim com estereótipos do que é ser mulher, ocupando o espaço público, a política, a luta armada. Muitas dessas mulheres foram torturadas, encarceradas, mortas e algumas estão desaparecidas até hoje. E qual a importância dos estudos de gênero para a história?
Ao considerarmos o gênero enquanto constituinte da identidade do sujeito e passível de transformações históricas, é inegável que tal categoria tenha importância na disciplina de História, bem como ele está presente no cotidiano escolar nas diversas relações que se estabelecem neste meio. Sabemos que um dos principais objetivos do ensino de História na contemporaneidade é a contribuição deste saber para a constituição de identidade nos alunos e alunas. Na sala de aula, temos que nos atentar para a adequação da linguagem, procurando perceber o sexismo que ela institui. Muitos historiadores e historiadoras questionam, por exemplo, situações onde se fala em alunos e meninas são automaticamente ensinadas a se sentirem inclusas no termo. Se falássemos o contrário, os meninos se sentiriam inclusos? Reflitam sobre isso. É preciso atenção e visão crítica para as imagens estereotipadas presentes nos livros didáticos. Mundo público versus mundo doméstico, atividades de homens e atividades de mulheres, características de negros e negras ou indígenas e características de brancos e brancas, sem falar na ideia clássica de família, pai, mãe e filhos. Esses tipos de abordagem favorecem visões discriminatórias, não só de gênero, mas também de raça, classe e sexualidade. As relações de gênero ainda causam bastante incômodo em nossa sociedade, pois toca naquilo que é tido como natural e biológico, sendo então um campo de difícil trânsito. É exatamente nestes pontos difíceis que se necessita de uma reflexão histórica, indispensável para que consigamos construir junto aos estudantes um conhecimento histórico, crítico e que permita que todos e todas se identifiquem. Aqui entra a importância da mediação do professor pesquisador, que pode propiciar que os alunos aprendam a desenvolver um olhar de gênero sobre a história e as relações sociais que a constituem. Ao se notar como e por que os papéis de homens e mulheres foram mudando no decorrer da história, os estudantes passam a ter uma visão mais crítica de suas próprias concepções e dos limites e possibilidades existentes nos acontecimentos históricos. E a nossa aula termina aqui. Aprendemos muitas coisas, certo? E você pode aprofundar os estudos sobre questões de gêneros pesquisando e lendo artigos relacionados ao tema. Afinal, é sempre importante buscar mais informações. Um bom trabalho! Tchau!